Bem, pessoal, boa noite. Pessoal do oitavo ano A e oitavo ano B. Dando continuidade nas nossas aulas online aí, vamos estudar agora a unidade 4, tá? Falar sobre expressões e cálculo algébrico, tá? Se lá no livro de vocês está a partir da página 96, né? 96, 97, tá? Então, começando essa unidade, vamos falar primeiro sobre o uso de letras para representar números. Tá? Até agora nós vamos começar o estudo de álgebra, né? No oitavo ano. E a gente vai ver que a gente pode usar as letras do nosso alfabeto para representar números. Tá? Para representar números. Então, o primeiro capítulo aí é o uso de letras para representar números. Então, pense um pouco. Você já sabe que, né, são coisas que vamos começar do que já sabemos. A área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, né? Então, a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura, né? Ou a base vezes a altura, como costumamos dizer também, né? Outra coisa que nós já sabemos também, a área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado. Ou seja, a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, o lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, aqui, ó, nós temos um retângulo, não é isso? Aqui já tem a resposta já. Tá? Isso aqui, isso aqui no caso, é no caso aqui para nós aqui é o comprimento, né? Comprimento, a largura do retângulo, né? Então base vezes a altura, né? Então, como você faria para calcular a área desse retângulo? A área desse retângulo é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, não é isso? 3 ao quadrado. Então, para calcular a área desse retângulo, é base vezes a altura, né, que é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Desse aqui, ó, né, comprimento vezes a largura, né? O base vezes a altura. Quem é a largura é A, né? Quem é a largura, a altura é A. A base é B. Então, A vezes B, como ficaria a representação da área desse retângulo? A vezes B. A vezes B. Tá? Aqui, esse outro, né? Comprimento vezes largura. A altura vezes a base aqui, ó. Primeiro, 2 vezes x, tá? A largura aqui, y. Então, ficaria a expressão que representa a área desse retângulo aqui é 2x vezes y. 2x vezes y. A altura vezes a base, né? Ou base vezes a altura. Ou comprimento vezes largura, que tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, isso é coisa que a gente já sabe, né? Primeiro, isso aqui usamos com números, né? Usamos com números, tá? E aqui, ele utilizou letras, né? Para representar a largura e o comprimento do retângulo. Aqui usou uma expressãozinha aqui, 2x, aqui também, tá? Mas a ideia é de área, estamos usando aqui a ideia de área de retângulo, tá? Ok. Então, das expressões que você escreveu para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando-se apenas números? A gente observa que a que foi escrita para usar apenas números foi somente a primeira, não foi? Ó? A primeira aqui, ó. Tá? A letra A, o item A.
Tá? Então, isso aqui foi o item A, né? Que foi utilizado para representar apenas números. Né? E das expressões que você escreveu para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando-se números e letras? Números e letras, vamos voltar lá. Utilizando números e letras. É a C, não foi o item C, ó. 2x, ó, 2x vezes y. Números, 2 e letras, x e y. Tá? Então, aqui seria a resposta, a letra C, né? Letra C. E apenas letras foi o item B, não foi? Olha lá, o item B, apenas letras. Largura, comprimento. Né? Altura, base. A vezes B. A vezes B. Só letras. Né? Tá? Então, aqui seria o item B, né? Pronto. Observe as expressões matemáticas a seguir. Tem aqui, ó. 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Ó, 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Aqui, x mais y mais z. Aqui, 3x ao quadrado mais 2y mais 4. Aqui, 5 menos 1 ao quadrado mais 18 dividido para 3 menos 43. Que diferença você observa entre elas? Qual é a diferença que você observa entre elas aí, ó? Aqui na primeira, né, tem apenas números, aqui tem apenas letras, aqui tem números e letras, e aqui tem somente números, né? Claro, acompanhado dos sinais das operações, né? Adição, multiplicação, potenciação, divisão, subtração. Então, o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras qual é o objetivo de representar números por meio de letras? É indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Por exemplo, indica o quadrado de um número. Quadrado de um número. Eu sei quem é o número? Não, eu chamo ele de x. Tá? Chamo ele de x. E o quadrado dele ele ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. Aqui, essa expressão aqui, x ao quadrado, representa o quadrado de um número. Quem é o número? Não sei quem é. X. Chamo de x ao quadrado. X representa um número qualquer. Então, essa expressão aqui representa o quadrado de um número. Aqui, ó, a expressão 4y indica o quê? Indica o quádruplo de um número. Ah, é o quádruplo de um número. Quem é o número? O y. Então, é 4 vezes y. Tá? A expressão c sobre 2, ela indica o que? A expressão c sobre 2? Indica a metade de um número. Ah, quem é o número? C. O C representa um número qualquer. E quando eu divido esse C, que é um número qualquer, por 2, eu estou representando a metade dele. Tá? Então, essa expressão aqui, x ao quadrado, representa o quadrado de um número, 4y representa o quádruplo de um número, e C sobre 2 representa a metade de um número. Quando eu pego o número e divido por 2, eu estou representando a metade dele. Ok? Assim, da mesma forma, se A e B, mesma forma que fizemos aqui, né? Se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que, né? Se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representa a soma desses dois números. Então, se eu considero A um número real e B um número real qualquer, tá? Se eu pegar A mais B ou B mais A, isso vai representar a soma desses números. Vai representar. Tá? Representa A mais B ou B mais A, representa a soma desses dois números aqui. Tá? Ainda mais, se eu pegar A menos B, se eu pegar esses números aqui e subtrair pelo A menos o B, essa expressão representa o quê? A diferença entre esses dois números. Tá?
A vezes B ou B vezes A? A vezes B ou B vezes A? A ordem dos fatores não altera o produto, né? O que essa expressão aqui e essa daqui representa? Justamente o produto desses dois números, tá? O produto desses dois números, ok? A dividido para B ou A sobre B, né? Aqui tem uma exceção para o B, né? O B tem que ser diferente de zero. Okay? Esse B, se ele for igual a zero, eu tenho aqui um divisor zero, né? Isso eu não posso ter, tá? Esse B não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Então, essa expressão A sobre B ou A sobre A dividido para B ou A sobre B, sendo esse B diferente de zero, essas expressões representam o que, gente? Representa a divisão de A por B. Ok? Então, na geometria, tá? Na geometria, se A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos que, aqui, ó, então, na geometria, né? Se A representa a medida de um lado de um quadrado qualquer, tá aqui o A representa a medida de um lado. Ah, quem é um lado desse quadrado? Não sei. Vamos representar aqui, não sei quem, vamos representar aqui por A, né? Então, o quadrado tem lados iguais, né? A. Então, se o A aqui representa o lado desse quadrado, 4 vezes A, ó, simplesmente dividir 4 vezes A ou 4, ou simplesmente 4A, né? Essa expressão aqui é a mesma, que é entendido que tem entre um número, né, que é chamado de coeficiente, e uma letrinha, uma variável, é entendido que tem uma multiplicação. Então, não precisa tanto fazer colocar esse vezes como não, aqui é 4 vezes A. Então, isso aqui indica o quê, gente? Indica o perímetro desse quadrado. O perímetro desse quadrado. É A mais A mais A mais A, né? A soma dos lados. E a soma dos lados, o A somado 4 vezes, né? 4A, 4 vezes o A. Então, essa expressão 4A indica o perímetro desse quadrado. Tá? E a expressão A ao quadrado vai indicar o quê? Vai indicar a área desse quadrado. Tá? A vezes A, como é que eu encontro a área de um quadrado? Lado ao quadrado, lado vezes lado. Então, a área desse quadrado aqui, ó, é A vezes A. Ou seja, da expressão A ao quadrado. Certo? Agora vamos falar de expressões algébricas ou literais. Vamos entender aqui, amarrar o que são expressões algébricas ou literais. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto, né? Principalmente as letras minúsculas, né? A, B, C, M, N, I, W, Y, Z, tá? Para representar números reais, tá? Podemos fazer isso. Aqui na álgebra, podemos fazer isso. É uma parte da matemática, né? Que nós vamos começar a estudar agora aqui no 8º ano. Nós estamos começando, né? Então vamos entender o que é uma expressão algébrica ou literal, né? Ou expressão literal. Para isso, vamos entender que é possível representar, por meio do alfabeto, números reais. Então, consideremos, então, as seguintes situações. Vamos ver a situação. Primeira situação. Qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Cadê a piscina? Tem a piscina. Aqui é a piscina retangular. E o que ele quer saber? A expressão que representa o perímetro dessa piscina. Sabem que o perímetro é a soma dos lados. Esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Vai dar o quê? Vai dar o perímetro dessa piscina. Então, qual é a expressão que representa ela? Então, o comprimento da piscina é expressa pelo número real x. O comprimento dela. Tá? Eu não sei, eu sei aqui qual é o comprimento. Olha aqui. Não. Então, o comprimento dela aqui vamos representar por x. Eu não sei quem ele não deu aqui. A largura vamos representar por y. Tá? Comprimento x, largura y. Tá? Então,
O comprimento da piscina, vamos representar, expresso pelo número real x. Não sei qual é o número qualquer, não sei qual é o número real, vou chamar de x. X representa qualquer número real. A largura da piscina é expressa pelo número real y. Tá? Então, o perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, não é isso? Ou então, somar, né? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Né? O perímetro é 2 vezes esse lado, né? 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura, né? Ok? Ou então x mais y mais x mais y. Tá? Dá no mesmo. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é 2 vezes o x, né? 2 vezes o x, que o x aparece aqui no comprimento, lá no outro, então é 2 vezes o x, mais 2 vezes o y, tá? Que é a largura da piscina lá, tá? Então, isso aqui representa o quê? É os dois comprimentos, né? O retângulo tem dois comprimentos. Os dois lados iguais e paralelos, dois pares de lados iguais e paralelos. Um dos dois pares, um par de lado é o comprimento, 2 vezes x. O outro par de lado é a largura, 2 vezes y. Ou simplesmente isso aqui, né? Ó. 2 vezes x eu posso representar como 2x, que é 2 vezes x também, mais aqui 2 vezes y, 2y. Então, essa expressão representa o que, gente? Representa o quê? O perímetro da piscina retangular. Ok? Outra situação. Para fazer um carreto, né, um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40. Então, o Geraldo vai fazer um frete, já cobra logo R$ 40. E mais 1,50 por quilômetro rodado. Então, na hora de fazer o frete, vou fazer um frete fazer um frete. O Geraldo vai fazer um frete, ele cobra logo R$ 40. Aí, a cada quilômetro que ele vai rodar, vai cobrar R$ 1,50. Ok? Beleza. Então, qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto, né, um frete, num percurso ida e volta de X quilômetros? Ele vai fazer um frete, né, fazer um carreto num percurso de ida e volta e vai percorrer X quilômetros. Então, qual é a expressão que vai representar o valor a cobrar por esse frete? Ok? Então vamos lá. Então tá aí, o Geraldo no carro baú dele, né? Então vamos lá, vamos interpretar a situação. Como cada quilômetro rodado custa 1,50, tá? Então cada quilômetro rodado custa 1,50, então para X quilômetros, né? Ele vai rodar X quilômetros. Então o custo que ele vai pagar é quanto? É 1,50 vezes X reais, não é isso? Por exemplo, se ele for percorrer 2 quilômetros, é 1,50 vezes 2, vai dar R$ 3, né? Ok? Tá? Então, como cada quilômetro rodado custa 1,50, então para X quilômetros vai ser 1,50 vezes X. Então, a expressão que vai representar isso daqui, ó. 1,50 vezes X para cada quilômetro rodado. Logo, o preço P do carreto é dado por, tá? Então, o preço P do frete, né, do carreto, vai ser igual a R$ 40, que é a taxa que ele... Na hora que você fecha o frete com ele, né, o carreto, ele já cobra R$ 40, mais 1,50 vezes X, que esse X representa o quê? A quantidade de quilômetros que ele vai percorrer. No caso, se for 2 quilômetros, 1,50 vezes 2, ele vai pagar 1,50 vezes 2, né, vai dar R$ 3. 3 mais 4, 40, 43. E assim por diante. Então, 1,50 vezes 3, aí vai dar 4,50, mais 40 vai dar 44,50. Então, essa expressão aqui representa o quê, gente? Essa expressão aqui, ó, P 40 mais 1,50x representa o quê? Representa o valor que ele cobra para fazer o frete, né, de ida e volta de x quilômetros. Ele vai cobrar, o valor P vai ser igual a R$ 40 mais 1,50 vezes x. Tá? Então, isso aqui é uma expressão algébrica, ó. Vai chegar na definição dela já já. Vocês já devem estar compreendendo. Então, uma expressão matemática, ó,
que apresenta números e letras, 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 ou somente letras, números e letras, ou somente letras, é denominada a expressão, olha aqui, ó, algébrica ou literal. Então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão que apresenta números e letras ou somente letras. Toda expressão que representa números e letras é chamada de expressão algébrica ou literal. Ok? Assim, ó, são exemplos de expressões algébricas ou literais. Aqui, ó, 2x mais 2y, né, que é o caso lá do perímetro da piscina retangular, ou 40 mais 1,50 vezes x, que é a expressão que representa o preço a ser pago lá pelo carreto de Geraldo, pelo frete que Geraldo faz. Ok? Então é isso aí, tá? A gente continua aqui.